Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Somos Curatas, um programa que se propõe a falar de curadoria, comunicação nessa nova economia. Hoje eu estou aqui com a minha parceira, Alice. Tudo bem, Alice? Oi, Cássia, tudo jóia? E eu já vou pedir para vocês compartilharem, curtirem esse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos falar de inteligência de dados a serviço dos negócios. Uau! E para conversar com a gente, estão aqui dois caras geniais, jovens, né, profissionais geniais. O Valnei Barbosa e o Rafael Delgado. Eles são sócios na Okiar. Bom, eu quero que vocês se apresentem, não vou ficar aqui gastando, melhor vocês já falarem. Não tem uma carreira tão longa, porque eles são jovens, né? E nem tão geniais assim. Tá ótimo. Não, Mas a gente aceita elogio. A gente aceita. Quem começa? Quem começa se legal. apresentando Quer aí? começar aí, Val? Não, vamos lá. Bem, Vamos lá. primeiro, assim, parabéns, tá? Pelo videocast, né? Pela iniciativa, enfim, né? Eu já conheci a Alice, é um prazerzaço te conhecer. E, bem, essa é a nossa... a gente veio aqui para falar sobre isso, né? Sobre inteligência, né, aplicada aí aos negócios. Vamos ver se tem muita inteligência aqui para a gente compartilhar mesmo. A gente espera que sim, sabe que A tem. Você veio do marketing, né, Valnei? Pois é, eu vim do mar, assim, né, se for falar de carreira, assim, peguei, já fiz de tudo já na minha vida, né, eu comecei, sei lá, trabalhando lá desde os meus 12 anos, já fui feirante, já fui operador de telemarketing, já trabalhei de office boy, já fiz Tudo um é monte de marketing. coisa. O feirante é o melhor marqueteiro que tem no mundo. Isso até influenciou essa escolha aí por marketing. Eu achei acho muito interessante, assim, as práticas. De fato, você falou, isso é uma verdade mesmo. Eu tinha quando eu, digamos assim, me encantei, né, por querer conhecer as coisas, por fazer ciência e tal, eu queria muito ser um astrônomo. Né? Tá. Era essa a minha, né? Li um livro do Carl Sagan lá, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Falei, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser um cientista, quero descobrir ETs por aí e tal. Mas, enfim, né? Pelo contexto, assim, pela realidade, não seria ali uma carreira que eu conseguiria, digamos assim, né? Não nasci muito herdeiro e aí não ia conseguir ganhar dinheiro com isso. Aí, pô, eu sempre adorei negócios, sempre adorei também, eu acho que é aquele estereótipo do executivo, né? Que chega em casa com carrão, não sei o quê. Hoje eu tô aqui, né, de camiseta. Cadê assim, o terno? É, Cadê o não, terno? eu já abandonei já faz tempo. Já virou a chave. Já abandonei faz tempo. E aí, resolvi fazer marketing, sempre gostei muito de negócio, faria administração, economia, enfim, apaixonado. Acho que a gente é meio assim, a gente gosta de uma porrada de assunto. E aí, fiz marketing pela USP, aí depois fiz o mestrado, que aí eu tive o prazer de conhecer a Alice, né, nossa amiga mais chique do mestrado, né, porque ela... Diga-me com quem é a andas pessoa- que eu te direi quem ela é. Você já ouviu essa frase? Já dá pra saber quem é. Não, qual ela referência. aparece na TV, ela dá entrevista, ela é top voice, do LinkedIn Né? e tal, Minha amiga, né? ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Vamos continuar, Valnei, falando da sua história? Pois é. E aí, bem, fiz um mestrado em empreendedorismo, estruturei minha carreira, né, pós-faculdade em consultoria. Em marketing teria algumas alternativas, assim. Tem 3 grandes lados para você ir. Você pode ir para gestão de marketing, você controlar canais, enfim, produtos, distribuição, etc. Você pode ir para o lado da comunicação, que se aproxima mais ali do que é da publicidade e tal, né? E a de pesquisa de marketing, né? Ou de análise de dados, que aí eu e mais 2 colegas, numa turma de 60, assim, né? Enfim, os Uma doidos minoria que vai nessa linha. Aham. os doidos, e aí, cara, assim, eu me apaixonei muito. Eu li um livro muito bom durante a graduação, que eu lembro até hoje, que é Uma Senhora Tomar Chá, que é um livro que fala sobre a estatística e como que ela revolucionou a ciência, enfim, como foi uma forma diferente de você chegar ao mundo. Eu Você fiquei acha que um apaixonado. livro mudou a sua, assim, mudou o rumo da sua trajetória? Pra caramba. Sério? Assim, Que legal. pô, alguns livros. O primeiro que eu falei, esse do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, eu diria que ele foi o primeiro que realmente mudou. Eu viveria outra vida se eu não tivesse lido aquele livro, assim. Tá. Não teria, eu acho que não estaria aqui falando com vocês, enfim, estaria fazendo qualquer outra coisa. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá? É Exatamente. o primeiro Parece uma ficção, mas na verdade ele é um livro que fala sobre um culto um culto, não, o culto é esquisito falar de ciência, mas assim, é mais um respeito à ciência, né?
é uma coisa do tipo, ele tenta tirar algumas conclusões a respeito do que é ciência, do que é pseudociência, né? Enfim, de certa forma Desmistifica um pouco desmistificando a ciência. várias coisas, enfim, né? Que tentam vender como ciência e tal. E eu falei, nossa, meu Deus, essa é uma forma de Vamos enxergar um mundo que... Vamos conhecer o Rafa. Mas, Rafa, conta um pouquinho enfim. pra gente chegar daqui a pouco no match. Como é que vocês se encontraram e Perfeito. fizeram É, um o match, negócio? claro. A gente Claro, gosta essa é uma disso. boa. A gente tem uma jornada bem parecida, inclusive, né, Val? A gente vira e mexe fala um pouco sobre isso, que eu e o Val, a gente vem de uma realidade não tão fácil, né? A gente não nasceu herdeiro. Eu fui bolsista em todos os lugares que eu estudei, então no colégio, no cursinho. Inclusive, eu fiz cursinho aqui perto, de onde a gente está gravando, lá no Etapa, do lado da São Joaquim. Fui bolsista também na faculdade e eu tive uma jornada um tanto quanto curiosa, né? Eu vou fazer psicologia na PUC, mas antes de fazer psicologia eu pensava em fazer economia, pensei em fazer astronomia, estudar coisas relacionadas ao espaço, olhar para fora, enfim, eu acho animal também fazer isso. Mas eu chego na psicologia e na psicologia eu não me encontro nas profissões tradicionais da psicologia. Tá. Na clínica, no RH, na escola, no hospital. Eu sempre fui aquela pessoa da turma que gostava de estatística, de neurologia, de psicologia experimental. Parecia que estava no curso errado. A história é parecida, né? Engraçado. Sim, isso o Val falou que esse livro mudou a vida dele. Eu acho que o livro que mudou a minha vida foi um livro que eu li durante a graduação, que é do Skinner, que se chama Ciência e Comportamento Humano, de 53. É um livro maravilhoso, assim. O primeiro tomo, a primeira parte do livro, ele também reconhece a autoridade da ciência, ele traz muito uma discussão filosófica sobre olhar o ser humano, investigar o ser humano, e muito do que eu e o Val, a gente faz como consultoria, né, junto com o nosso sócio, o Éder Ono, é, de fato, levar essas reflexões, levar um novo jeito de perguntar, né, ensinar, muitas vezes, né, uma forma diferente de olhar para as questões, mais do que trazer respostas, né? A gente, às vezes, no mundo corporativo, está super acostumado, né, a procurar uma resposta rápida, não sabe reconhecer o valor do que a filosofia chama de aporia, né? Que é você chegar numa pergunta que não necessariamente tem uma resposta, mas só de te você faz chegar pensar. naquilo... Nossa, é uma fantástico. jornada. E uma coisa legal as duas trajetórias, apesar de ser diferentes, vocês escolheram campos muito específicos, né, um do marketing, outro da psicologia, e um campo que mexe com estatística, com dados, Sim. que parecia que era meio que o patinho feio, É. e que agora vocês estão nadando de hoje a gente braçada. tá bombando. Os herdeiros A gente de tá- vocês vão ser felizes. Tomara, Se vocês tomara. O patinho feio virou assim, porque agora todo mundo corre atrás de vocês. Né? A gente Pois é. trabalha para isso. E há uns 10 anos atrás, eu acho, eu li enquanto eu tinha escolhido já esse ramo ali no marketing e tal. Eu li um artigo da Harvard Business Review falando que, né, cientista de dados seria a profissão mais sexy né? do século XXI. Aham. Eu falei, nossa, pô, Nossa. legal. Né? Na escola eu era nerd, né? E não era né, bem o patinho feio assim da turma, né? Eu gostava de umas coisas esquisitas, agora tá. Um dia Agora virou você agora é sexy. sexy. Um dia Agora você virou sexy, né? sexy, né? Eu falei, nossa, Trabalhou agora... pra isso, chegou lá, né? Pô, agora vai. Então vamos falar do Chegou Lá, né? Hoje Chegou vocês lá. são sócios na OKR, uma consultoria. Que exatamente, como é que a OKR ajuda os clientes? Qual é, na prática, a entrega de vocês? Perfeito. Eu acho que dá para responder isso sem me alongar também bastante, voltando num aspecto que eu acho que é fundamental sobre estar num contexto competitivo de negócios. Tá. Então, as empresas, elas competem por recursos, por atenção, ainda mais hoje, né, com o TikTok, a atenção das pessoas está super seletiva. Então, existe um ambiente competitivo muito difícil. E assim como, né, no darwinismo, se você tem uma variação ali do seu corpo que favorece a sua sobrevivência, você tem uma chance maior de perdurar e, enfim, continuar ali no contexto, no ambiente. As empresas, elas competem para sobreviver. Sim. E um jeito que facilita a sua sobrevivência é tentando antever o que vai acontecer. Então, as empresas, elas lidam diariamente com a incerteza, né? Então, a empresa como um conjunto, os executivos, ou até mesmo do analista até a alta diretoria, né, as pessoas, elas lidam com bastante incerteza. E o que reduz essa incerteza na medida em que você, né, trabalha com isso? Os dados. Então, a gente aprendeu ao longo da história, né, a ciência ensina bastante isso pra gente, que através dos acontecimentos existe um padrão. Se você olhar para trás com humildade e saber reconhecer o padrão com o método certo, você consegue ter uma ideia do que vai acontecer lá na frente. Sim. Então, as empresas, às vezes, elas precisam ter uma ideia do que vai acontecer. Se eu aumentar o preço de um produto, será que eu vou conseguir vender igual? Será que eu vou ter mais margem?
se eu fizer uma campanha de marketing num canal específico, será que eu vou ter resultado? Sim. Então, existem uma série de perguntas de negócio, né? E aí eu volto para responder a sua questão. Existem uma série de perguntas de negócio que a gente ajuda a responder, né? Mas principalmente no que diz respeito ao marketing ali, né? Quando você fala em que as empresas competem, elas têm várias formas de lidar com a sua, né, de encarar a sua gestão. Sim. Algumas lidam com tentativa e erro, acertos e erros, né? Elas tentam e se der certo, olha, golaço. Se deu errado, volta, demite quem deu a ideia. Geralmente é assim, né? A marca. É difícil até entender o erro, né? E não vai a fundo entender o porquê do erro. Vocês trabalham com essa... vocês tentam trazer dados para ajudar nessa tomada de decisão. Como é que vocês acham que está, como é que vocês enxergam, que lidam com o mundo corporativo, que está o amadurecimento desse tema, o quanto as empresas estão prontas para contratar um serviço que vai predizer o que pode dar certo ou não, ao invés de ficar na tentativa e erro? Já que é tão doloroso errar numa empresa. Eu posso continuar e você finaliza, mas eu volto na questão das perguntas, né? Eu acho que muito do amadurecimento das empresas está em fazer perguntas melhores. Então, lá atrás... algumas perguntas que as empresas faziam, elas não consideravam assim, as decorrências de fazer uma pergunta de um jeito ou de outro. Então, muito do nosso apoio junto com o cliente é ajudar ele a fazer perguntas que ele talvez tenha dados para responder, né? Mas a realidade é que hoje as empresas elas têm muita informação. Né? Tem um autor que agora me falha a memória, que ele chama isso de infoxication. É tanta informação que você fica até intoxicado, você não sabe para que você vai olhar. Então, quando você orienta o cliente a fazer as perguntas do jeito certo e apresenta a melhor forma de encarar a situação, muito provavelmente aquele cliente já tem dado para responder aquilo. E aí, uma vez que ele sabe o que ele está perguntando, você consegue responder. Porque, assim, na estatística, a gente testa e valida hipóteses. Sim. E para você validar a hipótese, você tem que ter muito claro qual que é a sua pergunta. Então, a gente estressa muito isso com o cliente, porque é fundamental, né? Então, eu vejo que muito do amadurecimento, ele não passa tanto pelo aspecto técnico de você ter uma engenharia de dados incrível, de ter o melhor algoritmo de ciência de dados, inteligência artificial, está em você reconhecer quais são as perguntas que você quer responder, você conseguir priorizar quais são as mais importantes e você ter uma agenda analítica. Então, muito do que a gente faz é isso, né, Val? E como fazer boas perguntas? Aí que tá o pulo do gato, né? Vixe, Maria, isso aí é uma beleza. A OKR ajuda o cliente não só a achar essas respostas, mas a fazer essa pergunta? E essa agenda analítica que ele colocou, que eu acho que é sensacional, essa forma de colocar uma agenda analítica. Olha que coisa de sustentável, né? Me parece muito sustentável. Vocês têm bons nomes ali. Eu já gostei. Pois é, pro gancho de boas perguntas, acho que vai falar assim, como o Rafa falou, muito dado disponível, por exemplo, tem uma estimativa, você colocar em pendrives, assim, toda a informação da internet, essa pilha, ela chega em Marte, ela volta. Sério que tem esse dado? Exato. Enfim, né, um volume gigantesco e realmente você fica intoxicado, você também fica, como no Netflix, né, você vai lá, você vai escolher um filme, você tem tanta opção, você acaba, às vezes, não escolhendo, você né? fica 2 horas escolhendo e aí perdeu o tempo. Tem um dado que se você passa de 18 minutos zapeando Netflix, você não assiste nenhum, você sai depois, a partir de 18 minutos que você ficou ali vendo as opções. Pois e aí todo mundo tem falado muito de Big Data, né? Você fala, grandes volumes de dados, e aí Machine Learning, né? E aí vamos... trabalhar em modelos de redes neurais, etc. Assim, são palavras que elas são muito sexys assim, no mundo corporativo. Muitas vezes, a contratação desses serviços passa por essa vaidade, digamos assim, né? Do tipo, não, eu quero implementar aqui, né? Pô, eu quero colocar aqui uma infraestrutura de dados única e aí eu preciso, né? E aí eu costumo brincar que, assim, geralmente 99% dos problemas não são resolvidos com Big Data, são com Short Data. Sim. Short Data, eu amo Short Data. Na verdade, sabe, é uma das coisas que fazem com que... Porque a gente não consegue também, ao interpretar, quando a gente coloca numa máquina e aquilo tudo, né, ela moe toda aquela carne e depois traz pra gente, às vezes é muito difícil a gente interpretar o que ela tá querendo dizer, porque a gente não acompanha, né? Então, assim, com um exemplo simples, com poucos fatos, a gente consegue interpretar, né? Consegue entrar no nosso cérebro de uma forma que nós, humanos, conseguimos interpretar e aí começa a fazer bastante sentido. É claro que depois a gente escala, né? A gente faz uma coisa maior, mas realmente é isso. Eu queria falar muito disso.
E sobre a questão de pergunta, né? Indo para Como ajudar o cliente a fazer boas perguntas, né? Que foi o que a Alice Isso. trouxe. Aham. Exato, né? Muitas vezes a pergunta do cliente é como é que eu implemento um modelo estatístico para prever isso aqui? Tá. Às vezes não é essa a pergunta, né? Tá. Às vezes não é. Às vezes são muitos passos atrás, né? Que precisam ser percorridos para fazer a pergunta certa. Isso é uma luta constante. Às vezes eu acho que a gente gasta, sei lá, 50% do tempo de consultoria procurando então, porque essas... o cliente chega para você com essa pergunta. E aí você fala, não é isso que você quer, né? Você tem que falar, você quer outra Às coisa. vezes, o E que você que você consegue fechar quer? o negócio? Aham. Pois é. Mas né? isso acontece antes da venda? Ou Ah, vocês... É uma venda muito consultiva, né? O trabalho de vocês. sim. Sim. Muitas vezes, assim, há essa inquietação para implementar algum tipo de inteligência e a gente volta para trás e fala assim, pô, mas e aí, qual que é o problema de negócio? Você tá querendo vender mais? Você tá querendo aumentar o seu preço, aumentar a sua margem? Você tem cliente, né? Você tem públicos potenciais? Você já saturou nesses públicos ou não? Então, é mais ou menos aí que a gente vai perseguindo, né? Correndo atrás aí de informação para conseguir trazer a pergunta certa. No final, a pergunta, ela diz muito mais respeito ao que eu quero resolver para o meu negócio. Se eu pudesse falar de um padrão do que é pergunta certa, pergunta certa é aquela pergunta que eu quero resolver o meu problema de negócio. Uhum. Porque a informação, o dado, enfim, os mecanismos, as ferramentas, eles vão ser um meio para você chegar até aquele objetivo lá. E geralmente quem procura vocês? É um líder de inovação, é um líder de marketing, é um líder de RH? Enfim, quais são, em geral, né? Se vocês puderem dimensionar numa maioria, quem procura vocês? Quem está procurando inteligência de dados hoje nas consultorias? Eu diria que principalmente gestores de marketing, gestores e gestoras de marketing, né, Val? Porque o marketing, ele tem essa característica especial de, como ele está lidando com o consumidor, talvez seja uma das áreas da empresa que mais tem incerteza. Tá. E aí, muito da incerteza do marketing, ela cascateia para as outras áreas. Uhum. E aí, como o marketing ele está lá em highlight, né, ele está em evidência nesse contexto, ele precisa se proteger. E muito da proteção que o marketing às vezes se encontra hoje é fetizando uma buzzword. Ah, não, mas eu estou fazendo um projeto de machine learning com redes neurais artificiais convolucionais. Fica bonito para você vender. Nossa. Fica bonito E para minha vender. promoção vem quando? Quando Isso. termina essa aplicação e quando eu sou promovida? Só que você Exatamente. vai ver a contribuição no DRE, né? O que o marketing está fazendo? Aham. Então a gente chega e fala, bom, beleza, porque muitas vezes o cliente chega e fala, olha, eu tô com um problema de aspirina, né? No desenho da pergunta já tá a solução. Na verdade, a gente tem que entender, não, você tá com dor de cabeça, você não tá precisando de uma aspirina. Vamos entender qual que é a causa. E aí, muitas vezes, o projeto vamos entender essa causa. A gente tem 3 grandes divisões, né? 3 grandes verticais na consultoria, que são projetos mais consultivos, de fato, que a gente ajuda o cliente a pensar a pergunta. Projetos que são, a gente vai dizer, né, que são insights on demand. Porque, vou pegar aqui um fluxo tradicional, né? O cliente ele tem uma pergunta. Se a pergunta não está tão clara, a gente ajuda ele através dessa divisão que é mais consultiva. Vamos sentar, pensar a pergunta, estruturar, eventualmente te ajudar a contratar alguém, treinar seu time. Mas se a pergunta está mais clara, aí tem 2 possibilidades. Você tem dado hoje? Se você tem dado hoje, a gente tem algumas soluções de dado. Então, modelos de precificação, modelos de lead scoring, a gente tem um portfólio extenso em cima disso. Agora, se ele não tem dado, e muitas vezes ele não tem dados sobre o que acontece na cabeça do consumidor, no comportamento do consumidor, aí que entra a pesquisa. Né? Mas essa pesquisa que precisa de uma metodologia coerente, né? Que leva em consideração uma série de elementos. Mas como o marketing está super embebido, né, dessas questões e como ele já tem quase que soluções prontas que ele ouviu do amigo que fez, a gente então tem um trabalho duplo, né, de conseguir ajudar o cliente e também, né, a fazer ele se afastar um pouquinho desse mercado, desse fetichismo das buzzwords, para ele entender que a solução não está aí. Ele não vai fazer a empresa dele decolar só porque tem o ChatGPT plugado. Ele vai fazer a empresa decolar se ele entender melhor o consumidor e entender como ele vende mais caro, como ele vende mais vezes, como ele vende para mais mercados. E é muito do que a gente faz. Nossa, é um né? trabalho educativo, né? Total. Gente, tá muito legal, mas eu vou pedir um intervalo comercial rapidinho e nós vamos voltar. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores.
Oi, pessoal, voltamos aqui com os meninos da Okiar. Esse nome é ótimo, né? Muito bom, muito bom. Conta como é que surgiu aí, que brainstorm que rolou que aconteceu que rolou esse nome. Cara, a gente pensou em muita coisa que a gente gosta. A gente tava até falando que a gente tá discutindo o posicionamento já fazia muito tempo. A gente pensou assim, cara, né? A nossa abordagem, quando a gente vai para as empresas, a gente procura sempre olhar muito para o ser humano que está operando aquela iniciativa. Tá. Porque muitas vezes, assim, você entra num projeto de consultoria, você está preocupado com o quê? Com o escopo, né? Com o prazo, com o projeto em si e tal. Só que nas empresas, e principalmente hoje, assim, é uma loucura, porque às vezes o escopo simplesmente vira de cabeça para baixo, né? São várias reestruturações, né? Gente que sai do cargo, gente que entra, né? Gente que quer fazer uma coisa diferente e tal. E aí, o serviço de consultoria, se ele não for se ele não reagir a isso, né? Se ele ficar ali parado ali com aquela, né? Não, esse é o escopo, esse é o contrato aqui que a gente fechou e tal. A gente não avança, então a gente não consegue responder aos problemas na medida que estão acontecendo. Então tem uma preocupação mais assim do tipo, desculpa te ligar aqui esse horário da noite e tal, mas é que aconteceu uma urgência, um imprevisto, um problemão aqui, né? Enfim, a gente sempre lida com as pessoas, sabe, que estão angustiadas, né? Que eventualmente, a gente está numa época de ansiedade, né? Então, assim, muita gente que está realmente ansiosa, que está preocupada, que, sabe, que quer... Né? Pressão por resultado dentro das empresas. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem um psicólogo aqui, né? Então, com certeza, eu acho que a gente recebe muito bem, procura receber muito bem essas angústias e essas inquietações. Mas a gente não deixa de levar muito a sério o que o negócio e a empresa vai precisar. Sim. Então, aí eu acho que o Okiar é um pouco nessa linha, né? Tem uma coisa que fica para mim, marcou assim meu espírito, né, durante a minha graduação, que são 2 grandes aprendizados que eu trago da clínica. Né? Eu trabalhei 1 ano na clínica junto com outros terapeutas, a gente fazia um acompanhamento de grupo ali no CAISM, aqui perto, inclusive no Ana Rosa. E tem 2 coisas muito importantes que eu acho que eu fui aprendendo e fui consolidando assim para mim do trabalho da clínica que eu consigo levar para o mundo dos negócios, que é escuta qualificada e acolhimento. Né? Se você tem uma escuta qualificada e você sabe acolher, né? E uma escuta qualificada é você ouvir nas entrelinhas, se preocupar com a origem do problema. Se você leva isso para qualquer tipo de profissão, né? Se você é um artista, se você é um desenvolvedor de software, se você é uma gestora de negócios, e você está sempre escutando de forma qualificada o seu cliente, e você está acolhendo, e você está agindo para ajudar, de fato, eu acho que o resultado ele é quase uma consequência. Então, a gente se torna muito parceiro dos nossos clientes. Então, hoje, a gente até brinca, né, que se a gente tiver a oportunidade de entrar no cliente, ele vai querer fazer mais coisas com a gente, porque a gente compra o desafio e fala, cara, não vou te entregar o que você comprou, vou te entregar o que você precisa. Exato. Então, a gente não, que é o que o Val falou, né? A gente não coloca o contrato embaixo do braço e fala, esse aqui é o escopo. A gente combinou 3 reuniões de alinhamento. A 4ª eu não vou fazer. A gente não vai nesse caminho, exato. Né? Nossa, eu penso muito dessa forma e eu acho que são 9 anos, né? Eu estou no 9º ano empreendendo. Quanto tempo tem a Okiar? Vocês estão recente? Tem uns 2 anos. Né? 2? A DX já tem 2 anos, né? E viramos agora para o Okiar com alguns meses. Com alguns meses. Eu fui aprendendo isso na prática. Eu comecei a empreender muito no que é o certo, é fazer um contrato, é definir um escopo e chegar no cliente e apresentar aquele escopo. Só que como eu fui cliente muito tempo, eu falava, não, mas eu quero ser um prestador de serviço que entende a pessoa que está ali comprando. E colocar à frente isso que você falou, Val, agora, ela está com dores ali dentro, às vezes o entendimento, às vezes nem ela entendeu ainda o que foi pedido para ela como projeto. E você vem com uma visão do mercado e ajuda a formar o escopo dentro da empresa. Então, eu acho que essa parceria é cada dia mais essencial para prestadores de serviços que querem ser relevantes e se perpetuar dentro das empresas. E porque deu senão uma você longevidade, né? Deu uma longevidade. Agora, conta algum case aí, algumas coisas que vocês fizeram, que, né, com a alquimia dos dados, conseguiram transformar. Áreas de marketing ou empresas aí que estão necessitando dessa predição aí. Então tá, então conta mais os cases aí. Então, assim, há um tempo atrás eu tava metendo pau aqui no Big Data, agora a gente tá com um projeto de Big Data que é muito legal, que é o primeiro que eu vou falar já. Ou seja, primeira lição, não levem tudo muito a sério. Não se leve a sério. Eu acho que o que é meio que isso também, a gente brinca com essa palavra em inglês, que realmente é assim. Nas nossas reuniões, a gente tá ali dando risada, conversando,
E às vezes até essa coisa de perceber o ser humano que está por trás, a gente gasta às vezes um tempo depois da reunião falando assim, você percebeu que o cliente estava meio assim, né? É um pouco, como eu posso dizer, não estava falando muito, né? Ou não parecia incomodado, não sei o quê. Meio que a gente tenta, sabe, Ler, né? né? Ler a as questão pessoas. humana. Mas falando do projeto aí de Big Data, né? Que não vai... Mas é uma oportunidade muito legal, né? Enfim, numa buzzword, uma coisa aí que todo mundo vem falando aí, que é a tal da mídia programática. E na mídia programática, assim, ela tem algumas mudanças, assim, de forma bem grosseira. Explicando, né, a diferença dessa mídia para a mídia tradicional é que você não compra os espaços na internet, você compra as audiências. Sim. Então, você compra audiência, eu digo pessoas, né? Você diz assim, comprar pessoas esquisito, mas assim, você... Atenção, é aquele lugar de atenção. Você fala assim, eu quero um público, por exemplo, muito interessado em finanças, né? Que se interesse bastante, que entre em sites especializados, que acessam o valor econômico, enfim, que tenham contas, né, em corretoras e tal. E, enfim, na internet várias coisas estão sendo capturadas, né? Esses dados estão sendo capturados, né, de perfil, né? Não chega a ser um perfil que identifica o indivíduo em si, né? Enfim, vamos lembrar, é claro, né, nos termos legais aí da coisa, mas essas audiências, por exemplo, falam, eu tenho interesse nesse público. E aí, quando eu tenho interesse nesse público, eu dou lances, né, a partir de empresas, né, que trabalham com isso, eu dou lances, você meio que participa de um leilão para falar assim, eu quero anunciar o meu negócio neste local para esse público, né? Eu acho que o local acaba você nem falando sobre o local, mas você fala desse público. E aí, as ferramentas, as empresas, elas distribuem esses anúncios, né, esses anúncios em display, esses que a gente vê, né, uns são animadinhos, outros são estáticos e tal, outros são mais bonitinhos, outros nem tanto. E aí o objetivo acaba sendo uma exposição para aquela pessoa. A pessoa vai lá e clica, ela entra no seu site, ela pode colocar o e-mail dela lá, ou ela pode comprar o produto se for um e-commerce e assim por diante. Então, essa é a lógica, né, digamos assim, da mídia programática. E aí, nós estamos trabalhando num projeto em que a gente se faz a seguinte pergunta: o que faz a pessoa clicar num anúncio desse? O que né? Aí, enfim, as respostas, as possibilidades são infinitas. Aqui eu tenho, por exemplo, um volume muito grande de dados, né? De milhões e bilhões, na verdade, de impressões, né? De pessoas que estão constantemente sendo expostas a anúncios de diversos tipos, anúncios de carro, anúncio de notebook, né? Educação, enfim, asilo, também esses dias eu vi, tipo, né? Era uma coisa assim, né? Então... e aí, com esse volume todo, a gente começa a se perguntar e falar, cara, mas o que faz com que um anúncio seja mais chamativo do que o outro? Isso é o que as empresas querem saber, porque elas querem o quê? Otimizar as campanhas, né? Exato. É um problema antigo, né? Assim, não é um problema nada Todo mundo novo. sempre quis, né, otimizar as suas campanhas. Sempre, anunciava na Globo, era a mesma coisa, né? Você ia ver o TRP lá, ia ver a audiência mais qualificada possível para você anunciar e tal. Então, enfim, é um problema antigo. Só que agora é um problema que a gente tem informação pra caramba, né? Um volume gigantesco de dados. E aí, algumas respostas podem vir. Por exemplo, o tamanho, né? Qual dispositivo esse anúncio está sendo veiculado? Qual que é o tamanho desse anúncio? Quais são as cores predominantes? Qual que é a resolução desse anúncio? Quais são os textos, o volume de texto? O tamanho da fonte. Se não tem pessoa. Tem pessoa, nessa Big Data você consegue ter essas respostas. Exatamente. Assim, a gente, né, estamos trabalhando nesse projeto especificamente, né, para obter essas respostas. A gente tem resultados bem interessantes, assim, né, preliminares bem interessantes, mas é nesse Big Data aí, na coisa do Short Data, é que a gente vem. E aí é interessante, porque isso aqui é para ser trabalhado em grandes estruturas e bancos de dados, mas assim, por enquanto eu estou mexendo com umas 1000 linhas no Excel. Só olhando caso a caso, anotando, fazendo algumas coisas, inferências, porque essa inteligência depois é que a gente vai colocar isso para automatizar e para fazer um modelo aí. Aí também tem os modelos, né? Enfim, os de redes neurais, ou enfim, qualquer coisa assim que você quiser e explicar. tem um ponto aí. que é fundamental, que a gente falou muito sobre respostas a perguntas de negócio, só que cada vez mais, nessa lógica de ecossistema de marketing, a gente precisa entender como que a resposta ela tem que vir. Porque a gente está tentando auxiliar na tomada de decisão e a gente está tentando otimizar os resultados de negócio, ajudar o cliente a ter um CPC mais baixo,
a conseguir ter uma maior CPC geração é de... custo por clique, Por clique. perfeito. Uhum. Conseguir ter os resultados melhores ali. Mas a gente entende que existem formas de você entregar um projeto. Então, o jeito clássico de uma consultoria, eu te entrego um PPT, mostro ali os betas da regressão, blá, blá, blá. E aí o cliente ele faz uma cara de que entendeu, depois ele chega, né, E agora? chama o time dele, faz uma reunião, depois da reunião com a consultoria e fala, sim. e aí, turma? E agora, Então, como é que a assim, gente vai fazer? é. Uhum. A gente trabalha muito com uma lógica que ela tem se tornado cada vez mais forte aqui no Brasil de olhar as entregas de dados como produtos de dados. Ou seja, um produto de dado, um modelo, uma apresentação, qualquer coisa. Ela serve a um propósito, ela exige uma manutenção, ela exige uma educação e exige um acompanhamento. Será que eu resolvi aquela dor? Né? E como que eu tenho que entregar esse produto? Então, assim, só fechando, pra gente também não se estender, que senão a gente poderia falar só desse projeto, né? Só desse Só. Mas tem um jargão que eu acho que é legal para a audiência conhecer, que é o deploy de um modelo. Por que eu estou falando disso? Porque é um termo que cada vez mais a gente vai ouvir, porque assim, vamos supor que eu tenho um CRM e eu criei uma inteligência de lead scoring, que significa eu ranquear quem é o lead com maior potencial. Só que, se eu entrego para você um simulador em Excel, você não vai pegar usuário por usuário do seu CRM, criar um score e entregar de volta para o CRM. Aham. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o dado que vem direto do CRM, e a gente chama isso de pipeline de dados, né? Quando você pluga um caninho, pipeline mesmo, né? Do inglês. A gente pluga um caninho que está no CRM, ele vai levar, né, de uma forma continuada esses dados para o modelo, que vai fazer toda a inteligência, né? Que tem um monte de buzzword, né? De inteligência artificial, machine learning e tal, mas é um modelo estatístico. E os resultados desse modelo, eles voltam para o CRM. Sim. Então, do CRM ele vem, do CRM ele vai. Essa entrega da inteligência é o deploy. Então, a gente... Eu gosto muito dessa frase, é transformar dados em informação. Sim. Esse acho que é o pulo do gato, né? Quando você Nossa. consegue pegar uma infinidade de dados, esses dados, eles viram uma informação. Porque provavelmente, neste case, né, que vocês estão contando, quando você termina um Excel com muitas linhas e entrega para o cliente, ele vai precisar brifar quem faz essa campanha, ou não sei se são vocês mesmos que entregam as artes, por exemplo, de um anúncio que vai ser mais efetivo na mídia programática. Não. Então, talvez o cliente vai chegar e vai falar com uma agência, com alguém que ele Isso. contrata, um designer que ele tenha Sim. da equipe, a equipe interna de marketing. Traduzir os dados em informação seria o resultado que Nossa, o total. cliente obtém quando contrata vocês. Seria Sim. isso, ter uma informação nova. Sim, E a existe- resposta, mas... pode falar. Não, eu só ia dizer que existe um ciclo de vida, né? Da pergunta à solução, implementação da solução. Tá. Então, da construção do que é enabler, né? Do que permite que aquilo aconteça do ponto de vista tecnológico, a gente também faz. Tá. Porque cada vez mais olhar para dado também é falar sobre tecnologia, Tem. né? Porque é difícil, às vezes, trabalhar com dado, né? Precisa Mas de pode- plataforma para colocar esses dados, né? Os Sim, dados eles sim. não podem ficar voando. O Excel, eu acho que o bom e velho Excel, ele ainda ajuda para muita Uhum. coisa. Super. Gosto também de falar que o ótimo é inimigo do bom, né? Tem empresas que falam, eu não começo a inovar aqui na minha área, eu não começo a analisar dados porque eu ainda Porque não eu não tenho uma tenho, ferramenta, eu não tenho um sistema. E às vezes no próprio Excel você consegue fazer coisas muito simples. Um filtro, Sim. você consegue resolver Ó, o ali. cientista de dados usam Excel. Muito. É mesmo? Né? Gosta- Demais. Ainda amam o Excel? Não, demais. Ai, Assim, falando Microsoft, acho que é a melhor coisa que a Microsoft já fez. inventou. Não, e quem mexe Entendeu? em Excel, vamos combinar, hein? Quem mexe mesmo em todas as... Porque tem o Excel básico, né? É, que é aquele do né? usuário básico. Eu não faço uma macro no Excel, por exemplo, mas Sou eu. eu sei que tem Excel, assim, que é uma coisa de maluco que não deixa a desejar para nenhum sistema, né? Então, Exato. é muito bacana. Eu acho legal o que vocês estão falando sob o ponto de vista de tecnologia, né? Mas quem está por trás da tecnologia são pessoas. E você Pois é. trouxe isso no começo, né? De entender bem a dor do cliente e de fazer entregas. Aí o Rafa complementou fazendo, olha, o que eu te entrego de volta é algo que você possa entender, que você não precisa fazer uma reunião para entender o que agora essa infinidade trouxe. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse human science, essa forma humana de fazer ciência. Vou até complementar aqui. Trabalhar com dados, isso peguei no site de vocês. Tem né? uma cola aqui A pra gente prometeu isso aqui, então, né? Que a gente faz Prometeram, isso. agora vamos ter que Pegamos cumprir. Trabalhar com dados também pode ser algo humano e criativo, indo além do técnico. Pô, total. Com Human certeza. Science, Human Insights e Solutions. E aí? Muito. É aquilo das pessoas que você falou, né? Muito. De fazer uma leitura da pessoa, ver o que ela está precisando, não é essa pergunta, é aquela. Exato. E acessar também o nível de conhecimento que ela tem. Porque nós trabalhamos com pessoas de diversos backgrounds, assim, diversos níveis e diversas necessidades. Esse exemplo, esse case aqui que a gente está falando, por exemplo, né, do Big Data ali para otimizar campanhas de programática,
Essa bagunça toda, né? O pipeline, não sei o quê, coloca o dado aqui, não sei o quê, essa bagunça é nossa. É de vocês, sim. Isso aqui é nosso. Tá na cozinha, tá lá na cozinha. O que Isso vocês aqui é entregam no nosso. PPT? Uma Não. conversa boa? Eu tenho uma filosofia de que se você resolver isso num almoço, Uhum. se você conseguir expressar o resultado num almoço, numa conversa, esse é o melhor caminho de todos. Nossa, um relatório de 100 páginas, 50, não. E como é que poderia, por exemplo, resolver esse problema no almoço? Uhum. Vamos falar, o problema que a gente quer resolver é a questão da otimização do anúncio. Então tá bom, então ó, pelos resultados do nosso modelo, a gente sabe que você precisa priorizar esse tipo de cor. Se você colocar a gente, você vai aumentar nesse contexto aqui, pessoas, né, nesse seu criativo, você vai aumentar em tantos por cento a probabilidade dele ir melhor, então só usa nesse contexto. Uhum. E se você colocar essa quantidade de texto só no máximo, você também vai conseguir otimizar. Pronto. Consegui explicar. Seria assim. É isso. Seria assim. Você consegue explicar para alguém, né? Isso. Você consegue repassar o Mas que deixa você eu aprendeu fazer com de a gente? advogado do diabo aqui. Por exemplo, se você resolver no almoço, ótimo, né? Então, se eu sou uma executiva de uma empresa e você chega, eu contrato a consultoria de vocês, pago milhões. Não sei se vocês cobram milhões, mas pago caro. A gente resolve problemas de milhões. Né? Problemas de milhões, Então eu pago geralmente. caro, aí vocês me chamam pra tomar um café, pra almoçar, fazer eu pagar a conta, porque eu sou cliente, né? É. E aí vocês Paga. falam, ó, faz um anúncio assim, mais usa marrom com verde, usa 50 caracteres e não sei o que lá e tal. Eu falo, putz, mas eu paguei todos esses milhões, eles Sim. me falaram isso no almoço, assim. É uma pergunta meio de mercado mesmo. Claro. Mas a consultoria XPTO cobra o mesmo tanto e cobra Não. até mais, mas me entrega um relatório de 200 páginas, com PPT de não sei Sim. quantas. Entendeu? Assim, ainda não tem esse negócio no mercado que precisa mostrar serviço, mesmo sem ser o serviço correto, assim, ou vocês, até por serem jovens, assim, tá tentando mudar um pouco esse mercado, mudar isso, porque a gente sabe que é lorota, né? As 100 páginas ali, a gente sabe que tem lorota. Pois é, na verdade, assim, a gente não chega também a descartar completamente, né, Tem um o embasamento. tradicional, inclusive até, exato, a questão do embasamento principalmente. Quando a gente vai entregar um projeto, por exemplo, tivemos um projeto agora para o setor financeiro, cara, a gente explicou detalhadamente como funciona todos os métodos de cálculo, todas as formas, porque isso foi demandado, Tá. né? Isso foi uma coisa do tipo, não, eu preciso disso aqui porque eu preciso defender essa ideia. Uhum. E era por um time extremamente técnico. Agora, tem demandas que a gente recebe que não há Essa formalidade, não precisa. essa necessidade toda. Tá. Não, cara, eu preciso resolver isso aqui numa reunião, eu vou resolver agora. Uhum. E beleza. Só que aí é claro que sempre tem a documentação, porque eu acho que uma coisa que a gente não consegue fugir são de documentações, até mesmo por Pra gestão do projeto, Exato, e a gestão do projeto, autopreservação, do tipo, não, nós entregamos, nós fizemos isso aqui, né? Então, tudo isso a gente não descarta. Agora, a gente tenta entregar tudo isso, também não é assim, cara, milhares de páginas de PDF, assim, de coisas escritas e fórmulas ininteligíveis e coisas assim, né? Por exemplo, tem aqui o Rafa, ele é psicólogo, mas também ele é designer, assim, né? Ele é... E ele trabalha muito, assim, ajuda muito a gente nessa coisa do que a gente chama de data visualization, né? Da coisa de como você entrega um dado. É o plus a mais, então, né? Aquilo de entregar, de mostrar o storytelling e tal, é o a mais que às vezes o tradicional old school não faz, né? E tornar o que é complexo simples. Eu acho que a melhor entrega de uma consultoria é mostrar que você foi até a complexidade, buscou as informações que precisam e trouxe... Bom, isso aqui que a gente tem na mão, né? Um exemplo de como a gente... Tem muita tecnologia por trás e ele tem que ser simples de usar e as pessoas têm que conseguir entender. Eu acho que o segredo de uma boa prestação de serviço, até fica a dica para quem ouve a gente, né? Acompanha o Somos Curatas e busca em seus projetos de comunicação, né? Nas empresas, busca ter boas soluções, nem sempre, né? Aquilo que vem... com muita complexidade, muitas palavras difíceis ou alguns jargões, mas que no final do dia você não consegue traduzir isso e replicar esse projeto dentro da empresa, né? Então, buscar sempre extrair dos seus fornecedores uma explicação simples. O que você quer dizer com tudo isso, né? Exatamente. Porque, afinal, é isso. O que você quer dizer com tudo isso? A simplicidade como é que é? É o ápice da sofisticação. A simplicidade é o alto grau da sofisticação. Isso, o alto grau da sofisticação. Você fala dele também? O Richard Feynman. Que ele tem ele é um Nobel em Física, né? Enfim, foi, né? Um Nobel em Física.
E ele fala assim, você só mostra que você sabe muito do assunto quando você consegue explicar para uma criança Uhum. o que, né, enfim, o que está acontecendo, o que você faz. Então, assim, uma coisa que a gente não abre mão, a gente abre mão dos PPTs bonitos, a gente abre mão da documentação, a gente vai abrir mão de tudo. O que a gente não abre mão é resolver o problema e garantir que a pessoa entendeu para resolver o problema. Uhum. Isso aí a gente não... Isso é o básico da comunicação, né? Então, Sim. você vê que vocês estão na marketing, na psicologia, mas estão trabalhando com o básico de uma boa comunicação. Um falar e o outro entender. A gente tem até uma... desculpa, Tefa, acho que Não, você ia claro. falar. A gente teve uma reunião com uma grande, né, empresa aí de cosméticos e tal, e aí ela falou assim, a gente mudou o processo de seleção aqui dos nossos parceiros, Uhum. e a gente está fazendo isso agora, os parceiros não sabem quem são, a gente se reúne lá numa sala virtual, e esses potenciais parceiros, tem um problema aqui para resolver. Esses potenciais parceiros se reúnem para ser o possível fornecedor ali de inteligência e tal. E aí ela fala, isso é engraçado, porque ninguém sabe quem é quem, e aí o problema vai acontecendo, eles vão lá, elaboram propostas e tal. Quem é que ganham essas propostas, essas concorrências cegas? Uhum. Ela falou, são vocês, são pessoas que nem vocês, são empresas como vocês. As grandes, né, e tal, eu acho que elas, às vezes, pecam muito nessa coisa do resolver o problema. Porque às vezes resolver o problema não vai envolver toda aquela infraestrutura, aquela dinheirada toda, aquela coisa bonita. Você falou, né? Você fala, pô, mas beleza. Também é importante, né? Você falou, paguei bastante por isso. Eu quero receber isso aqui. Relatório. O problema é isso. O problema é entregar só o relatório e o relatório vai lá e fica na gaveta. Falou sobre nova concorrência. economia, né? E você Nova falou economia. sobre concorrência às cegas. Eu acho que a capacidade de escuta que o Rafael trouxe aqui, ela é essencial em concorrências que são, não digo às cegas, nem sempre acontecem concorrências às cegas. Às vezes até você sabe quem são os seus concorrentes ali, mas quem mais ouve nessas reuniões, eu acho que é quem mais se beneficia. Quem escuta de forma inteligente, né? Eu acho que não é só estar ali online. Prestar atenção nas perguntas que os outros fazem. Claro que trazer suas perguntas, eu não estou dizendo que tem que ter uma posição apática ali, né? Você não faz nada. Mas quem ouve, quanto mais você ouve numa concorrência dessa, mais você consegue enxergar o cliente, a necessidade dele e ir além daquilo que ele está te pedindo no briefing, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Eu estou impressionada com a sensibilidade de vocês de atenderem ao mercado com essas demandas dos profissionais que contratam serviços nas empresas e a pouca idade de vocês. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, se puderem me responder. Vou começar pelo Rafa, vai que está mais quietinho. A que você atribui essa capacidade de conseguir entender a dor do cliente assim? Perfeito. Só antes, eu acho que tem um fio condutor que eu acho que ele resume bem o que a gente estava falando, porque foi uma frase que apareceu quando a gente estava discutindo o posicionamento, que é: trabalhar com dados não precisa ser caro, não precisa ser complexo, não precisa ser chato. E também não precisa ser inflexível, né? Muitas consultorias às vezes falam, não, esse é o meu tracking de marca, esse é o meu jeito de fazer modelagem. O cliente fala, pô, eu tenho que me adaptar a isso, sendo que na verdade deveria ser o contrário. Então a gente é super flexível, super adaptado e coloca o problema do cliente em primeiro lugar. Você faz a pergunta sobre a idade, é engraçado assim, né? Porque no nosso mercado, as pessoas que nos briefam, geralmente elas são muito mais velhas que a gente, assim, a gente tem essa cara de novo, a gente é um pouco mais irreverente, só que no final das contas a gente entende que, como eu posso colocar, assim, acho que eu até me embananei aqui. Como é que vocês foram criando essa maturidade para entender o cliente mais velho, cliente com dores que vocês nem passaram, talvez? Talvez vocês nem passaram. É que eu acho que como a gente tem vivência de consultoria e a gente sempre, eu acho que é até uma questão da nossa cultura, todo mundo que trabalha com a gente tem bastante isso. A gente gosta de fazer coisas, muitas coisas. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer algo novo, algo diferente, a gente está dando as caras. Então, a gente tem uma bagagem muito grande, apesar da idade. Então, se a gente for conversar com uma área comercial e tem um desafio de, eu tenho dado de sell-in, não tenho dado de sell-out, não sei o que lá, a gente sabe discutir. Se tem que conversar sobre modelagem de mídia, a gente sabe discutir. Mas muito porque a gente tem esse espírito, né, essa vontade de estar fazendo coisas diferentes para aprender, de fato. A gente gosta muito de estar sempre aprendendo. Tem muito interesse por negócio, né? Eu acho que vocês estão muito mais ligados. Embora o cliente que mais contrata vocês é o marketing, vocês gostam de business, de negócios. Vocês gostam do que resolve o problema de negócio. Exatamente. E você, a quem você atribui aí? Claro, você tem, né, os estudos, os livros, vocês já mencionaram, mas a que você atribui essa sensibilidade?
Olha, assim, também não tão jovem, né? 32, o Rafa tem, né? Tenho 27. 27 Tamo aí, tamo na e flor da tal, idade. estamos lá, É. estamos chegando lá. Essa pergunta é complicada, mas eu acho que ela tem uma... Ela tem uma explicação, talvez, assim, acho que tem um pouquinho da personalidade, o ambiente, enfim. Nasceu num ambiente muito fácil e tal, acho que tem os seus efeitos colaterais, né, os seus Não problemas. nasceu ou nasceu? Não, Não nasceu, tá. Quer dizer, eu não sei se eu falei qual foi a negação, né? Mas foi assim, eu não nasci num ambiente, quer dizer, Não nasceu num ambiente fácil, né? fácil, exatamente. E aí, com várias dificuldades, né? Enfim, eu já logo ter que trabalhar, né? Muito, muito cedo, né? Muito jovem, já ajudar em casa e não sei o quê. E já enfrentar o mundo meio que do jeitinho que ele é, Tá. né? É E verdade. aí, acho que é aquela carga, aquela coisa. A gente tava falando sobre isso também, que a gente tem muito assim, que é aquela coisa de querer resolver os problemas das pessoas que estão muito próximas da gente, Tá. não sei o que e tal. E aí, junto também, eu acho que com esse interesse e curiosidade por diversos assuntos, eu acho que isso gera umas cascas. Não é sempre positivo, não. Essa coisa essa pressão, né? A Alice até brinca, né? O aluno não tá ainda e tal. Mas, assim, porque acaba sendo uma pressão, pode ser legal, assim, do tipo, em termos de resultado, né? Você fala assim, nossa, não, performa bem, vai lá, vai fazer... faz faculdade, tenta fazer a melhor coisa possível, né? Ganha bolsas de intercâmbio, faz não sei o quê. Mas tudo isso vira uma pressão que até até humanizando a coisa aqui, Uhum. isso aqui virou pra mim, virou ansiedade. Uma pressão interna, mais até do que É, externa, né? O Tot- Freud chama isso de ideal de ego. E quando ele fica muito grande, ele pesa e o ego não tem espaço para ser quem ele é. E ele Olha que vive para interessante. poder ser um reflexo desse ideal que às vezes nem é dele, né? É. É a expectativa dos outros, é o que os outros estão... Não, nada são- como ter um psicólogo na mesa É. pra trazer uma Pra explicação. trazer essa explicação. Muito bom, gostei. Exato. Ideal de ego, muito É. bom. Adoro a psicologia também. Eu não estudei psicologia ainda, quem sabe. Não, Mas bonito, cara. O muito Rafa bom. fala muito bonito. eu É. gosto. E aí é bem isso. Isso custa, assim, às vezes custa um pouco da saúde mental, né, e Então. tal. Então tem esses... Tem o trade-off, né? Entendi. Tem o ponto positivo do tipo, nossa, encaramos qualquer pessoa, né? A gente tá falando com CEOs aí, É né, muito enfim. legal, né, falar isso. Não Já- tenho medo do trabalho. Não Mas tem vocês medo, não, mas- conseguem, como empresários, jovens, vocês conseguem balancear hoje a saúde mental? Assim, imagino que deve ter muito trabalho, mas falar, não, também a gente tem que balancear mesmo, ter uma vida pessoal e tal. Vocês conseguem fazer isso? Caraca. Ai, meu Deus. Pergunta difícil essa. Nossa, vamos deixar pro próximo. Quem tá podcast. conseguindo, escreve pra gente, manda dica, como é que faz. Por favor, você. É que assim, se esse fosse o único desafio, né? Mas é que assim, a vida ela é repleta de vários outros. Eu queria só fazer um parênteses, tem um experimento que eu gosto muito da psicologia experimental. Juro que eu vou ser bastante breve, mas ele reflete muito do que as pessoas estaria vivem ouvindo hoje em horas dia. isso. Assim, é bizarro. Se chama CMS, um protocolo de CMS, Chronic Mild Stress, que é um modelo experimental para depressão, né? Imagina que você tem dois sujeitos, né? Você tem o sujeito A, você tem o sujeito B. Inclusive, eu estava falando ontem com um cliente sobre isso. E o sujeito A, ele vai ser o nosso grupo controle. Ele vai, né, continuar a vidinha dele de rato normal, tá? São 2 ratinhos. Então, antes de começar o experimento, os 2 ratinhos, eles têm um teste de preferência. O que é um teste de preferência, Rafa? Antes de passar por esse protocolo, eles vão ter a alternativa de escolher água com açúcar ou água normal. Rato ama água com açúcar. Tá. Você ensina ele a pular barra. Nossa, ele faz um monte de coisa É o por água com petisco do açúcar. cachorrinho. É Ele água com açúcar, adora, é o ele petisco adora. do dog, tá? A gente chama de reforçador positivo, né? Tá. E assim, os 2 ratos, igualmente, vão sempre escolher água com açúcar. Sempre eu digo assim, de 10 possibilidades, eles vão escolher 9, tá? E aí esse ratinho A, que é o nosso controle, ele vai voltar pro biotério, vai ficar com os amiguinhos, eles adoram ficar com os amiguinhos e tal, né? Aquela coisa. Agora o rato B, ele vai passar para um protocolo. E aí esse tempo, ele é flexível, né? Como que vai funcionar. Mas aí, primeira etapa, ele vai para uma gaiolinha que ela é um pouquinho inclinada. Tá. Daí o lance do mild stress, só que crônico. Ele fica de boa, mas é meio chato, né? Inclinado. Depois ele vai para uma outra que a serragem do chãozinho que ele gosta de pisar é um pouquinho mais molhado. Depois ele vai para outro que tem o cheiro do predador natural. Depois ele Medo. vai para outro Uhum. que tem um apito leve, mais contínuo. Depois ele vai para outro que tem uma luz que pisca. Então, assim, se fosse apenas um desses eventos, de boa, ele ficaria Uhum. tranquilo. Mas depois de toda essa bateria, você volta com os 2 ratinhos e você pergunta para ambos, qual que é a água que você prefere? E aí o ratinho vai falar, eu gosto da água com açúcar, claro. me dê água com açúcar, eu amo.
o rato B, ele começa a ter ele fica um pouco indiferente ao reforçador. E aí o paciente, quando ele chega assim para a clínica com a gente, ele vem com o discurso de, o mundo tá meio cinza, as coisas estão meio chatas, eu tô meio desmotivado. Então, vivendo numa metrópole como São Paulo, e é o que o Val falou, né, do custo que às vezes tem, né? A gente pega o metrô, depois sai do metrô, aí antes de começar o podcast a gente teve que ir numa farmácia, correu e não sei o que lá, depois volta, depois tem reunião, e tem família, e tem não sei o que. É muito difícil a gente se proteger desse efeito, né, essa erosão que existe do valor prazeroso das coisas, né? A gente fala da erosão do reforçador. E a gente não está imune a isso. O que a gente às vezes tenta fazer é criar mecanismos, né? E muitas vezes de criar esses mecanismos, isso é uma beleza da nossa cultura, é o saber olhar para as pessoas. Então, muito da gente focar no cliente como um ser humano é um mecanismo da gente não se esquecer como um ser humano como também. somos também. Então, se um perfeito. dia, como sócios, né, o Val vai falar, cara, eu preciso tirar um dia de boa, como que eu te cubro? Né? E se um dia eu precisar falar, olha, não tô de boa, ele vai falar como eu te cubro. Então, de todas aquelas gaiolinhas, pelo menos uma a gente não vai ter, né? Mas é uma coisa para a gente estar sempre atento a quais são esses nossos estressores crônicos mais moderados. E o que a gente puder retirar e o que a gente puder negar, melhor. Porque muito disso na nossa vida é a gente com a gente mesmo, né? Se cobrando para ser a pessoa mais incrível. Nossa, sei lá, eu tenho, vamos supor, uma rede social e tem 5 mil seguidores. Eu adoraria ter 6 mil. Se você sofrer por isso, você vai se tornar uma pessoa desmotivada. E assim, depois desses ratinhos, se você colocar eles para aprender coisas, o ratinho A vai aprender maravilhosamente. O ratinho B vai ter dificuldade. Peraí, que ali pode dar ruim, aqui pode estar molhado, aqui pode piscar a luz, aqui pode... E o que o mercado, assim, acaba fazendo? Ele dá soluções rápidas para os problemas. E aí aqui eu encerro, né? Uma farmacêutica, para criar um antidepressivo, ela precisa criar esse contexto para depois testar esse antidepressivo com o ratinho B e ver se ele volta a preferir água. E ele volta. Se você dá um antidepressivo, né, que ele vai aumentar o nível de serotonina ali em algumas vias, sei lá, mesocortical, mesolímbica, não vou nem entrar nesse detalhamento, mas ele faz você voltar a gostar. Mas tem um provérbio, acho que é chinês, que é: você não pode curar um peixe que adoeceu num rio podre, depois colocar ele de volta no rio. Então vamos tentar trabalhar como coletivo, né, como sócios, como mercado, para a gente ser um pouco mais humano uns com os outros. Então esse nosso propósito, ele é quase como um pedido pro mercado, né? Tipo, gente, vamos ser de boa. Vamos ser suaves. Olha, sabe? Vamos ser de boa. Vamos pegar um grifo dá dele. licença. É isso. Você já Pegar um grifo dele. Vamos fazer a abertura, põe a vinheta do grifo. Vamos ser de boa, né, meu cara? Vamos ser de boa. Vamos ser na paz, Transformar né? os dos dados pedindo mais humanidade. Poxa vida, daí, opa, até bati no microfone, bagunçou tudo. Eu tenho uma máxima também, desde que comecei a empreender: melhores ambientes e pessoas mais felizes. Com certeza. É isso que a gente precisa. Pô. Então, o que você resumiu agora com esse, até com o exemplo da psicologia, né, de teste, é transformar os ambientes mais propícios para que as pessoas sejam mais felizes. Sim. E mais felizes, elas vão criar mais, Criar melhor. elas vão se relacionar melhor, elas vão escutar mais, elas vão ficar de boa. Se me permitem até trazer mais uma referência que eu acho que vai ser legal para a audiência, tem um autor chamado Aubrey Daniels, de Performance Management. Inclusive, o livro mais famoso dele se chama Performance Management. Ele dá um nome para esse acontecimento, que é essa mudança da pessoa que performa pouco e começa a performar muito. Às vezes no mercado, até em RH, a gente fala, não, tem sempre aqueles... ela é high potential. Só que a gente não percebe o que está gerando esse high potential, né? Porque, na verdade, é contexto. E aí ele vai dar um nome para isso, que é o discretionary effort, né? O esforço discrecionário. Ele tem uma curva que ele mostra o seguinte, né? Que, vamos supor que você tem uma meta. E você tem 2 tipos de profissionais. Tem o profissional que faz porque tem que fazer, ele chega na meta e fica. Agora, se você tem o profissional que ele faz porque ele quer fazer, ele passa da meta. E depois, quando você vai conversar com esse profissional, por que a pessoa quer fazer? Porque geralmente tem um ambiente mais tranquilo. Então, o Val até falou, talvez a gente tenha muita dessa maturidade, porque a gente veio de ambientes um pouco mais difíceis, porque a gente teve que se forçar a fazer algumas coisas. Então, às vezes, quando você vem de um ambiente mais fácil, é muito mais fácil você fazer porque você quer. Porque se você errar, o custo do erro ele vai ser menor. Então, a gente também trabalha muito como consultores, assim, e com o nosso time de... errar faz parte, errar faz parte do processo, a gente tenta ser de boa com isso e a gente comunica para o cliente e ele acaba sendo até mais tolerante com a gente. Então, o que a gente busca com o nosso time é justamente gerar esse esforço discrecionário
para fazer com que as pessoas elas façam porque elas querem. Exato. Não porque elas têm que fazer, que elas não se sintam aprisionadas, que elas se sintam protagonizadas. Então, o Vamos Ser de Boa é quase um clamor por isso. Claro, também, sabe? claro. E O outras... título do episódio vai ser Vamos ser de boa. Por favor. Depois entra, Por favor. depois entra cientistas de dados. Cientista de estar falando de ficar de boa, né? Olha essa ideia. Vocês depois fazem Somos uns uma traidores, né? Do... descritivo aí, qual que é a cor mais interessante, qual que é o thumb, vamos ser de boa. Vamos ser de Exato. boa. Não, mas Exato. muito bom. Acho que foi muito rico esse episódio, porque traz toda a humanidade que a gente precisa para tocar o nosso trabalho, né? No fim do Isso dia, aí. a gente está falando com profissionais de marketing, de comunicação, com lideranças, com estagiários, com presidentes de empresas, com consultores, com fornecedores, e no fim, todo mundo quer acordar no seu dia, ter um bom dia de trabalho, ser reconhecido, né? Então, Com certeza. são as características mais humanas. E se É isso. relacionar com parceiros de negócios. E aí, aqui na Curatas, a gente tem muito dessa filosofia de bons ambientes de trabalho, pessoas mais felizes. E isso acontece quando você se relaciona com pessoas com ideais iguais ao seu. Então, vocês passaram o recado do que é o OKR, na minha visão, né? Ficou muito, muito obrigado. claro. O Que nome bom, eu ficamos achei felizes. sensacional. OKR vem da sigla Objectives Key Results, né? É um dos métodos de gestão mais utilizados atualmente. Querem complementar um pouquinho mais essa filosofia do OKR? Tá perfeito. Foi aqui só para a Tá gente escrever ótimo. OKR, o que significa para OKR, quem né? não conhecia, mas no caso deles é OKR. O que é? Deixe o site de vocês, as redes sociais, onde as pessoas querem ter um papo mais filosófico, mais psicológico, podem falar com Discutir o os Rafael. pré-socráticos aí, Exato, eu tô ele disponível. Mostrou que tem ali muito para contar. Quais são suas redes, Rafael? Como é que as Claro. pessoas te encontram? O site da nossa empresa é okiar.com.br, dá para acessar, tem os nossos contatos. As pessoas podem me procurar no LinkedIn, sou super aberto para tomar um café, almoçar, falar sobre filosofia, psicologia, dados também. Também. É, dados. Só me pesquisar no LinkedIn, Rafael Delgado, provavelmente vai aparecer, mas não sei se na descrição do vídeo, alguma coisa assim, dá para deixar o link também, mas dá para me Tá achar legal. sim. Mas Sim. é o Rafael Delgado da OKR. Isso. E Legal. o Valnei. Vamos lá. Valnei, bem, também LinkedIn, pode me achar via LinkedIn. se Com você W, quer né? falar. O seu Valnei? É com W e termina Y. com Y ainda. É Tá. bem. Valnei do Criativo. quê? Seu sobrenome? Fala. repete. Barbosa. Valnei Barbosa. Valnei Arroba- Barbosa. Valnei- É, Valnei lá Barbosa. no LinkedIn acha Valnei Barbosa, só vai ter eu só de Valneis. Fica tranquilo. Tá de boa. Não, mas tem uns outros Valneis, mas é esse aí com WY e Barbosa. Legal. E, bem, redes sociais, sei lá, tem o meu Insta, eu também posto um monte de besteira lá. Então, assim, se vocês não quiserem falar tão sério, né? Falando assim, vamos ficar de boa também. mesmo Se assim. quiser ficar de boa. vai Né? ver. Muito uau.ney com Y no final, enfim, pode ser também. E é isso, né? Site da OKR, val@oKR.com.br, rafa@oKR.com.br. Até o e-mail mostra isso do de boa, né? Muito não é bom, de boa. rafael.delgado@okiar. Exato, não é menos corporativo. E o nosso é falecom@curatas.com.br. Se você gostou dessa pauta, se você gostou desse assunto, quer indicar pessoas que falam sobre esse tema de uma forma clara, tão gostosa e tão de boa, como a gente falou aqui hoje, você pode entrar em contato com a gente. A gente adora fazer o programa com a participação de vocês. Ele fica muito melhor, né? Quando as pessoas opinam, quando as pessoas sugerem temas. E, enfim, eu acho que é um aprendizado constante pra gente. Certo, Alice? Certo. Então, um abraço, obrigada pela participação de vocês e até o próximo Até programa, mais. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.